Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. O programa Gente que Fala desta sexta-feira está começando. Estamos ao vivo até a 13h pela AltV, a TV da internet, e pelas redes sociais do programa Gente que Fala, no Instagram, no Facebook e no nosso canal do YouTube. Então, eu vou pedir para você, curta, comente, compartilhe essa transmissão e participe ao vivo conosco através do WhatsApp. Então, envie a sua pergunta aí para o nosso convidado de hoje que a gente vai repassar para ele, tá bom? Olha aí, o número é o seguinte, anota aí, 973-350038, né? Repetindo para você anotar, 973-350038. Eu sou o Ricardo Godoy, jornalista aqui também do programa Gente que Fala. Quero mandar um abraço para o nosso amigo e diretor desta bancada aqui, Mauro Friesman, que hoje não pôde estar com vocês e me cedeu essa honra de participar, da gente conversar e conversar com o nosso convidado de hoje, o nosso amigo aí, que já vou apresentar para vocês. Não é? Hoje é sexta-feira e, como toda sexta-feira, mais uma edição do programa Gente que Fala, em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP, e que é um espaço voltado aí para falar de segurança pública em todo o estado. Então, é um espaço muito bacana. E o nosso convidado de hoje é o presidente da Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, presidente da FERMESP e da Defenda PM. Então, seja muito bem-vindo, Coronel Luiz Gustavo Toaldo Pistori. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Seja bem-vindo a este programa. Teremos aí alguns momentos de um bom bate-papo e explanaremos a respeito das principais perspectivas aí sobre o novo cenário político-eleitoral que se avizinha, né, e para os próximos 4 anos aí, né? Então isso é importante que nós coloquemos aí a toda a população que nos ouve, que nos vê aí pelas redes sociais, o que é importante nós sabermos e entendermos o que está acontecendo, obviamente, com base nas nossas opiniões. Exatamente, é uma dúvida aí de todos, Coronel. Apesar do crescimento aí de 20% no número de candidaturas, o número de políticos eleitos vinculados às forças de segurança caiu cerca de 25% este ano, em relação aí às eleições de 2018, incluindo o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas Estaduais. Um levantamento, Coronel, com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral, mostra que o país elegeu 78 candidatos das polícias militar e civil, além de bombeiros e membros das Forças Armadas. Entre desses 78 eleitos estão, por exemplo, 17 candidatos que se declararam policiais civis, 15 que informaram ser policiais militares e 4 que são militares reformados. Os demais são candidatos que utilizaram denominações das forças de segurança em nome de urna. Então, eu queria saber aí do senhor, qual a visão que o senhor tem diante desse cenário atual? Bom, é importante, interessante e relevante essa pergunta. É importante nós diferenciarmos 2 cenários, né? O cenário federal e o cenário estadual. Primeiramente, no cenário federal, apesar das baixas, né, no caso a bancada paulista, ela de fato reduziu em 50%, eram 4 deputados federais, tivemos a eleição muito valorada do capitão Derrite, né, que praticamente dobrou os seus votos, e a do capitão Augusto, com mais de 168 mil votos. São candidaturas bastante relevantes e até como reconhecimento do trabalho realizado por eles na Câmara Federal. Infelizmente, não tivemos a reeleição dos outros 2 deputados, né, que no caso a Kátia Sastre e o Coronel Tadeu.
Tivemos outros candidatos policiais militares aqui de São Paulo também que concorreram ao Senado Federal, foram até bem votados, porém, pelo coeficiente partidário, eleitoral, médias, não foram devidamente eleitos, mas compuseram uma grande força de engajamento, né, pelas pautas que acreditamos, pelos valores que estamos tentando, né, na medida de cada candidatura, de colocar na política nacional, em todos os nossos seios da sociedade. E é bem verdade também que, apesar dessa queda de militares, a bancada tida como um pouco mais conservadora, que coaduna com os valores e princípios que nós acreditamos, ela de fato aumentou. E isso para nós nos traz uma esperança para que na próxima legislatura nós tenhamos a aprovação das principais leis que estão em andamento no cenário nacional, que possam ser devidamente relatadas e votadas e aprovadas pelo futuro presidente da República, né, seja qual ele for. É uma bancada forte, tá? Eu acho que extrapola até mais a questão de ser bancada da bala, né? Que eu acho que a segurança pública tem que ir muito mais além do que isso, mas, de fato, houve esse aumento dessa bancada tida como conservadora, o que, para nós, é muito bom e muito positivo. Tá? Tivemos aí as principais candidaturas forçadas, já não tanto quanto vimos aí no cenário estadual, né? De 7 deputados na nossa Assembleia Legislativa, apenas 3 foram eleitos, né? Então, tivemos uma redução aí de 62%. Tivemos uma votação até adiantando aí um pouquinho, né? Uma votação bastante expressiva do Major Meca e a eleição do Coronel Conti Lopes e do Capitão Telhada. Então, são 3 aí deputados tipicamente da Polícia Militar, 2 da reserva e 1 da ativa. E sem contarmos também, e já contando, mas aqueles simpatizantes, né? Que foram militares, das co-irmãs também, né? O próprio agente federal Danilo Balas, ele foi tenente da Polícia Militar, o tenente Coimbra, enfim, tantos outros, Gil Diniz, que coadunam, em tese, com os mesmos princípios da Polícia Militar. O senhor citou, então, aqui, referente aí à próxima legislatura na LESP, né, essa redução, e como que o senhor visualiza essa queda, essa alteração aí de deputado estadual de 7 para 3? Nós tivemos aí vários tópicos de diferenciação em relação à candidatura de 2018. Né? Eu acho que as redes sociais tinham, naquela oportunidade, uma função e um papel muito diferenciado na propositura de ideias, né? Nós tivemos aí também uma grande voluntariedade de policiais militares se candidatando e que talvez esse excesso de candidatos acabassem por pulverizar a votação e, obviamente, isso acaba sendo ruim, né? Todos nós temos, dentro da democracia, o direito de nos candidatarmos, e os partidos trabalham com a ideia e o assédio sobre os candidatos policiais militares, né, enquanto representatividade, de estipular aí uma votação significativa que acaba sendo mais importante ao partido do que ao candidato, porque mais servimos como formadores de coeficiente eleitoral e sem a capacidade efetiva de eleição, né? Então, muitos candidatos fizeram uma votação expressiva de 40, 50 mil votos e não conseguiram a eleição por causa de coeficiente partidário, enfim. E a dinâmica do voto mudou muito da eleição passada para essa, né? Candidatos, assim, historicamente, medalhões não foram eleitos, né? Então teve um cenário diferenciado nessa última eleição. Uma situação que aconteceu no passado, Coronel, o comando da corporação editou algumas normas sobre as publicações de policiais militares nas redes sociais. O senhor acredita que isso pode ter atrapalhado também a campanha deles e perder alguma visibilidade, alguma coisa nesse sentido? A norma que visa regular o emprego das mídias sociais atrelados à imagem da Polícia Militar, ela veio
de uma forma a regular o mau uso das redes sociais por aqueles que, em tese, só usavam para monetização e sem critérios, muitas vezes. Então, essa norma, no seu objetivo, ela é legítima. Porém, a dosimetria de como ela pode ser aplicada aos policiais militares, eu acredito que foi um tanto quanto inadequada. Tivemos aí uma reunião pessoal com o Comando Geral à época, entendemos que ela era válida e necessária, porém a forma de aplicação traria um remédio muito amargo e indistinto a todos aqueles que faziam um bom uso e fazem um bom uso das redes sociais em prol, inclusive, da imagem da Polícia Militar. Então, eu entendo que o medo de represálias ou o medo de eventual punição pelo mero uso das redes sociais, né, envolvendo temáticas aí da Polícia Militar, até por uma ideia de criação de identidade visual, né, da pessoa, do policial militar, da figura do policial militar, esse medo, esse receio de eventual represália, obviamente, acabou limitando a ação de muitos candidatos, né, e isso daí acaba reverberando de uma forma negativa na capacidade de divulgação de ideias, né? Hoje em dia, aquele formato de eleição, né, tete a tete, pessoalmente, mudou, né? Então, a capacidade de atingir o público tem que ser, de fato, via as redes sociais, foi um importante instrumento de chegada de mensagem ao receptor e ao eleitor, no caso, né? Aquela máxima de que PM vota em PM, o senhor acredita que isso também pode não ter acontecido? Eu entendo que não. Eu entendo que são muitas as narrativas no Brasil, tá? Então, a gente está vendo uma crescente polarização de temáticas, de ideologias, obviamente. Então, necessariamente, você acaba tendo candidatos locais, tá, que tem o seu reduto eleitoral local. Você acaba tendo candidatos regionais, você acaba tendo candidatos de engajamento, de redes sociais, de temas como defesa dos animais, meio ambiente, né, a própria segurança pública, né, e você acaba tendo candidatos que têm uma liderança um pouco mais institucional, né, suprapartidária, inclusive. Então, muitos eleitores, eu acredito, que acabaram podendo migrar os seus votos para temáticas correlatas. Então, acabou concentrando muitos votos em poucos candidatos e deixando à margem outros com o famoso voto útil, né? Então, já sabendo que aquele deputado teria uma votação extremamente expressiva e já sendo eleito, esse voto, se fosse estruturado e uma visão um pouco mais utilitarista dele, poderia ser destinado a outros candidatos e aí você teria uma bancada um pouco maior, seja na esfera federal, seja na esfera estadual. Então, mas de fato isso é uma dinâmica política, né? O eleitor ele gosta de votar naquele que vai ganhar, né? Ele não gosta de votar naquele candidato que não tem a menor perspectiva de eleição ou bata na trave. Mas eis aí o desafio, né, da democracia, né? Você conhecer as propostas, conhecer os candidatos e saber votar com consciência, sabendo que o voto útil sempre tem que ser avaliado nessa questão do voto, né? Porque não adianta eu querer votar numa pessoa que não tem capacidade de eleição também, né? Sim, sim. E no caso aí que o senhor está acompanhando, o brasileiro aprendeu melhor a votar? O senhor acha que ele está um pouco mais crítico, Coronel Pistori? Olha, eu, fazendo uma breve análise aí do que vimos nas eleições, né, nós tivemos aí cerca de, dependendo do lugar, de 25% a 27%, 28% de abstenções. Exatamente. Incluindo votos nulos, brancos. Então, isso é uma situação de bastante risco eleitoral. Por quê? Porque na medida em que você não vota, você está votando. Né? Na medida em que você anula o seu voto, você está votando em alguém, porque você não está opinando em relação aos candidatos. Por mais que a pessoa fale que não votar em ninguém, ela se isenta da responsabilidade de ter votado em alguém,
isso não existe na capacidade de você escolher alguém, né? Você tem que efetivamente escolher algo que mais se aproxima daquilo que você espera de um gestor público, de um cargo do executivo e de um cargo do legislativo, né? Exato. Então, existe todo um gasto eleitoral dentro do que o Brasil oferta, né? Em termos de candidatos, de legislaturas ao executivo, enfim. E cabe ao eleitor fazer a escolha. É a mesma coisa sentar-se à mesa num restaurante, vem o garçom, apresenta o cardápio e você simplesmente dizer, não, não quero comer nada. É impossível. Se você foi até lá, é porque você deve escolher algo, né? Deve, enfim, dali você tem que escolher algo. Pode ser água, mas algo tem que escolher, né? Senão depois não pode reclamar de fome, né? Exatamente. Você tocou num ponto importante, né? Então, por mais que cada candidato desagrade mais ou menos, a escolha ela é necessária, porque política é assim, a arte do possível. Então, se eu não tenho nenhum candidato que me apraz, que tenha o mesmo perfil de pensamento, isso é muito difícil, né? A igualdade de ideologia, de pensamento, mas a gente tem que ter o desafio de conhecer cada proposta, cada plano de governo, eis aí a dificuldade da conscientização política, e se aproximar mais daquele que tem mais chance de fazer aquilo que você espera de um governante. É isso aí, gente. E vamos votar com consciência, votar conhecendo as propostas, e porque senão depois é fácil reclamar, né? Ah, não tá bom, não deu certo, mas eu não fui votar, né? Então, é a Então, necessidade de ter consciência. Como só é? nesse dado, né, de 25% a 28% de isenção, né, ou de nulo ou de em branco, Isso. são 38 milhões de pessoas. Que Então, quer mudariam dizer, resultados, né, Coronel? mudariam tudo, Não entendeu? é? Então, isso é que é o mais crítico, e eu acho que esse programa tem essa responsabilidade de fazer esse chamamento, que tenha que ganhar candidato A, que tenha que ganhar candidato B, mas que todos ou a maioria dos eleitores votem, justamente para que se tenha uma noção de que aquele candidato ganhou legitimamente pelos votos que teve. E não, daqui a pouco o Brasil está tendo mais voto em branco e nulo do que própria votação do candidato vencedor. Então, quer dizer, é complicado isso, né? É muito complicado. E o que a gente ouve aí, então, pelas ruas, né, o senhor até mais diante do cenário do trabalho, com toda a tua equipe, todos reclamando, não é? Reclamam, mas fazer aquela mudança de ir até a urna, aproveitar as propostas, assistir o programa de cada um com os seus interesses apresentados à população, como a Secretaria de Segurança Pública, né, para que ajude e apresente a segurança à população no estado de São Paulo, no nosso caso, mas do Brasil todo, cada um no seu estado, é necessário. Então, tem que fazer a diferença mesmo, tem que buscar isso, né? Você é eleitor, o voto é teu, quem elege é você que está em casa, certo, Coronel? Exatamente. E, assim, é um ato de bastante responsabilidade, né? Por Sim. mais que você não vote de acordo com o que você gostaria, mas você tem que opinar. Você tem que escolher um candidato, porque são esses que estão aí, né? Verificar as propostas do que coaduna com o seu princípio de vida, com seus valores, sejam eles quais forem, entendeu? Mas de forma que você escolha. Eu acho que o grande desafio porque depois a gente não pode alegar o resultado das eleições ao acaso. Não existem surpresas, existem consequências. E muito menos alegar que não teve acesso, né? Hoje ao nosso programa mesmo, nós estamos aí em vários canais ao vivo aqui com você que está nos assistindo, então você sabe que conhecimento é rápido, é fácil, então exerça o direito, faça aí como a nossa parceira, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP, que toda sexta-feira está com a gente, com um dos seus responsáveis, alguém da sua equipe, mostrando o que faz, mostrando como é importante a gente saber como agir, como votar, como ser cidadão, como exercer esse direito de cidadão. E hoje
nos alegrando aqui o presidente da federação, né, o presidente da Fermesp e da Defenda, o coronel Luiz Gustavo Tualdo Pistori. Então eu digo para você, mande sua mensagem aí pelo nosso WhatsApp, que eu citei há pouco o número aqui para você. Então mande lá 9973350038, mande sua pergunta para o coronel, que com certeza a gente vai colocar aqui no ar, ao vivo, sua participação, que é o sentido de nós estarmos aqui todos os dias felizes, para que a gente possa transmitir algo de verdade, de responsabilidade e qualidade para você. Coronel Pistori, as entidades como Defenda e a Fermesp não poderiam ter lançado candidatos regionais no estado e trabalhar pela candidatura deles? Isso não seria possível, coronel? Esse é o desafio, né, Ricardo? Enquanto entidades associativas, né, o que é verdadeiro e é necessário é o papel das entidades no sentido da conscientização política. Tá? Então, apoio a candidatos diretamente, sob o risco até de crimes eleitorais, né, eventualmente. Né? Então, o aspecto associativo, como foram vários candidatos, né, até pela própria entidade, fica difícil você seccionar, vamos apoiar o candidato A em detrimento do candidato B, porém, eis o desafio, não só das entidades representativas, como da própria instituição. Eu falo isso por quê? Porque dentro da missão da Defenda PM, que é a defesa da entidade Polícia Militar, né, nos seus mais altos níveis, legislativo, institucional, e principalmente em relação aos policiais militares, a gente tem a necessidade de defender princípios, defender valores e principalmente apresentar pautas. Então, não é simplesmente o candidato policial militar. Ele precisa ter na consciência de que o legado que ele vai deixar, né, a propositura que ele vai fazer é de responsabilidade de todos os policiais militares, enfrentar os desafios de uma candidatura. Então, de uma certa forma, cada candidato ele se expõe, ele expõe a instituição, ele expõe a sua família, e isso é um ato de bastante coragem e é um exercício que a cidadania, que a nossa capacidade de votar e ser votado, precisa ser exercida dentro dos quartéis, né? Nós vivemos uma nova geração pós a Constituição de 1988, que no dia 5 fez 34 anos, e a Constituição Estadual fez 33 anos, no 5 de outubro. Nós vivemos essa necessidade de conscientização política e não meramente partidária. Por quê? Porque o cenário de transformação institucional se dá no campo político. Não tem como ter melhorias de leis se não tivermos representatividade e representantes que nos façam voz e vez nessas casas de leis. Então, quando se fala PM não vota em PM, ou PM vota em PM, ou não vota em PM porque não acredita mais, eu acho que a gente tem que até superar isso daí. Num primeiro momento, as agruras são mais sentidas por aqueles que são policiais militares. Por quê? Porque após o mandato, aquele policial militar que ora é eleito, ele vai voltar para o seio da entidade, né, no caso como aposentado, né, como da reserva, então aposentadoria, né, enfim, todos os recursos voltam a ser dele enquanto policial militar. E também não podemos deixar de lado todos os simpatizantes que também apoiam as nossas causas. Então, não é uma guerra, muito pelo contrário, é um sentido de coalizão de forças. Então, esse é o grande desafio. E é interessante, né, o senhor dizer tudo isso, coronel, até porque a gente sabe que uma das pessoas que mais conhece a população, mais conhece as situações das ruas, conhece como que está a cidade, como que está o estado, é a Polícia Militar. Né? São as nossas Forças Armadas que estão pelo Brasil todo. Então, você eleger um cidadão que está nas Forças Armadas, você saber que é aquela pessoa que estava ali na rua do seu lado ali e agora vai te representar
a necessidade de exercer o seu direito e buscar o correto, buscar o que realmente te representa. E, com certeza, isso é extremamente eficaz ter um responsável que, como o senhor mesmo citou, né, não é só se candidatar, é apresentar algo com qualidade para a população. Nós tivemos aí, por exemplo, dois deputados federais eleitos por São Paulo, né, o capitão Augusto, o capitão Derrite, que ao longo da sua legislatura anterior apresentaram projetos, foram relatores de aspectos muito importantes para a Polícia Militar, para a retomada de direitos perdidos no período da pandemia, e até por uma propositura também muito importante do capitão Derrite, né, que é a questão da proibição das saidinhas temporárias dos presos. Então, são temas muito caros aos policiais militares que vivem as agruras da segurança pública no momento mais crucial, e viveu também, né, no período da pandemia, e foi, em tese, punido, né, por uma situação de perda de direitos, licença-prêmio, tem contagem de tempo e tal, e que foi, obviamente, resgatado. No que tange aí ao papel do capitão Augusto, que também foi reconhecido, foi a questão da propositura e da relatoria da LOB, que é a nossa lei orgânica das polícias militares, lei orgânica básica das polícias militares e corpos de bombeiros militares pelo Brasil. Quer dizer, quis o legislador, há 21 anos no passado, que tivéssemos uma homogeneidade de legislação no cenário nacional, para que não haja abismos como há atualmente, quando São Paulo, por uma falta de um piso salarial, por uma falta de uma estrutura de ensino adequada de outros estados, a gente tem parâmetros muito distintos, né? São Paulo com um dos piores salários do Brasil, né? Carreira de ensino médio, enquanto temos aí estados economicamente muito inferiores, que já estão no nível superior para a policial militar, já estão no nível de bacharel em direito para oficialato, e têm salários muito maiores, cujo teto se equipara ao desembargador do estado, daquele estado, ou até mesmo até o ministro do STF. Então, essas disparidades é que visa uma lei federal estruturar para que não haja esses abismos, né? E São Paulo deixar de ser fornecedor de policiais militares a outros estados. Então, é uma polêmica, inclusive, isso. Infelizmente, não deveria ser assim. Essa lei já vem sendo tratada há pelo menos 4 anos, com todos os comandantes gerais, o Conselho Nacional de Comandantes Gerais, e cada nova gestão de polícia militar, os novos comandantes, respectivamente, querem dar uma olhada, dar uma opinada, e o texto não se fecha. E esse é o desafio. Então, com essa nova bancada, apesar de a Câmara Nacional, o Congresso Nacional estar no aguardo do segundo turno, temos aí a fé de que, após o segundo turno das eleições, a lei orgânica seja pautada e seja derradeiramente votada. Se não, também temos aí a próxima legislatura para corrermos atrás disso. Mas, o quanto antes, nós carecemos de uma lei que estruture a nossa função policial militar e dos corpos de bombeiros militares por todo o Brasil. Isso mesmo. E você que está nos assistindo, aproveite esse programa totalmente esclarecedor. Esse é um grande programa, viu, gente? Olha, assistam e passem para as pessoas que você gosta, porque a gente vai defender aquilo que é bom para a gente. E o que é bom para a gente é bom para as pessoas que a gente gosta, é bom para o nosso país. Então, saiba votar. Tá? Aproveite toda essa informação dada pelo nosso amigo aí, o Coronel Pistori, que detalhou de uma maneira totalmente clara a importância de se votar, a importância de se exercer o seu direito de cidadão. E a gente vai agora para um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho para continuarmos com esse papo, para continuarmos abrindo nossa mente para quem ainda tem a dúvida do que fazer e saber o que fazer e fazer com qualidade. Então a gente volta já já.
Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Muito bem, estamos de volta aqui ao vivo pela Altvia, TV da internet e também pelas nossas redes sociais do programa Gente que Fala, Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube. Então você já mandou perguntas, que já estou sabendo, e quem não mandou ainda, quer mandar? Entra lá no nosso WhatsApp, encaminha para a nossa produção, que nós vamos passar para o nosso convidado de hoje, o presidente da Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, o presidente da FERMESP e do Defenda PM, Coronel Luiz Gustavo Toaldo Pistori. E para isso, mande no número da área 11 973350038. Área 11 973350038. Agora são 12 horas e 30 minutos, conversa boa, passa rapidinho, e eu estou aqui então com o Coronel Pistori, que eu queria saber, Coronel Pistori, a gente falou um pouquinho antes do intervalo sobre as abstenções, a quantidade de pessoas, né, 38 milhões de pessoas que não foram votar. Voto obrigatório, será que seria uma situação de impedimento, na opinião do senhor? Eu não vou, eu sou obrigado, eu não vou. Então, aquelas, de repente, revoltas diante de cenário, diante de tudo, como o senhor vê a questão do voto obrigatório e essas abstenções todas nessa último início de outubro aí do primeiro turno das eleições? Olha, particularmente, Ricardo, a questão do voto obrigatório é uma ilusão, tá? Haja vista que o cidadão que não vota paga lá uma multa, se não justificar, paga uma multa lá de R$4. Então, praticamente, o voto é livre, tá? Então, não tem uma obrigatoriedade, algum impedimento caso o cidadão não vote, tá? Então, eu acho que não é o impeditivo e não traz mazelas ao pleito eleitoral falar que é voluntário ou que é obrigatório. Eu acho que falta mesmo consciência dos eleitores, da cidadania, de que somos obrigados a votar, né, em alguém, escolher alguém dentro de um processo democrático, né, os votos nulos, os votos em branco, enfim, tem lá, cada um tem a sua crença, mas de fato não colaboram para um processo democrático adequado. Vamos lá, vamos supor que o candidato perdedor de um segundo turno, somado ao número de votos nulos, brancos e abstenções, fossem maior do que os votos na totalidade do candidato vencedor. Quer dizer, é um candidato que venceu pela minoria. Exatamente. Então, esse é o grande problema, né, de você não escolher e aceitar o que vier, né? Aí é que está a responsabilidade do eleitor. Eu, de fato, né, eu prefiro votar num candidato que se aproxime de mim e não seja necessariamente 100%. Porém, isso é impossível, até certo ponto. Porém, eu fiz uma escolha. E aí, essa escolha, ela representará ou não a maioria ou a minoria. Agora, o que não dá para aceitar, num processo democrático adequado, é que o que menos teve votos é o que vence. E é o que muitas vezes pode acontecer. O candidato B, somado ao número de votos brancos, nulos e ausentes, seja maior do que o número de votos que o vencedor teve.
Isso eu quis voltar nesse assunto para que esse esclarecimento fosse maior, para aquele que tivesse dúvida ainda, de que o exercer o direito não é obrigação, não é? Não tem nada a ver com obrigação. As pessoas, a gente vê na rua, alguém fala assim, eu tenho que ir porque eu sou obrigado. Não, eu tenho que ir porque eu sou cidadão, porque eu quero mudança, porque eu quero uma proposta que vai me defender. Né? Por isso que a gente até citou há pouco aí, quem mais que está do lado na rua ali, sabendo das dificuldades de todos, em todos os seus níveis sociais, né? Como até as Forças Armadas, como comentamos há pouco. Isso faz a diferença. Realmente é muito triste a gente saber que 38 milhões de brasileiros não foram lá exercer o seu direito. E depois os próprios 38 milhões vão exercer o direito de reclamar, né? Então vamos fazer o nosso direito de votar, pessoal. Dá tempo, né? Nós estamos aí há poucos dias do segundo turno, porém nada está definido, né? Vamos continuar torcendo para que as pessoas tenham consciência da importância de que votar não é simplesmente ganhar um domingo para fazer alguma coisa com a família, é ir com a família para ganhar 4 anos na vida, né? E o senhor falou há pouco do Major Meca, coronel, em que o número ele foi reeleito com praticamente o dobro do número de votos da última eleição. O senhor atribui isso também às questões sobre o aumento de salários, como o senhor citou também, que ele liderou as manifestações por reajuste salarial para os militares, e como o senhor também participou ativamente deste movimento, o senhor acredita que foi a grande vitrine para o Major Meca para ser reeleito com um número tão expressivo de votos, coronel? O Major Meca é um ferrenho defensor das polícias civil, militar, mais mormente aí da bancada da bala, da segurança pública. Ele sempre fez discursos bastante enfáticos, né, no parlamento estadual, e isso daí já trouxe uma grande notoriedade nas narrativas, né? Foi um ferrenho brigador perante o governo estadual, João Dória, e isso daí trouxe também essa notoriedade. Mas, como você bem falou, eu acho que a campanha unificada salarial teve uma pedra de toque muito importante, diferente de todas as outras campanhas, né? Eu acho que foi a união das entidades representativas de classe das 3 polícias do Estado, da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Técnico-Científica. Então, ele conseguiu trabalhar essa questão de uma forma bastante inteligente, estratégica, praticamente sozinho. Tá? Eu participei de todos os eventos de manifestação envolvendo a melhoria salarial, envolvendo as questões da Polícia Militar, da Polícia Paulista como um todo. Tivemos aí a doutora Raquel, presidente do sindicato dos delegados da Polícia Civil, também foi candidata, foi muito bem votada, fez 52 mil votos, infelizmente não foi eleita pelo coeficiente eleitoral, está suplente. Tivemos aí o coronel Fábio Cândido, que também foi muito bem eleito, mas não atingiu o coeficiente eleitoral. Tivemos aí vários outros policiais militares que foram candidatos, mas que por uma questão de composição eleitoral partidária não foram eleitos. Mas ele, em específico, por já estar ainda no cargo, ele teve um papel preponderante na campanha unificada salarial, de realmente unir a polícia em torno de uma questão de desvalorização que já vem há décadas, né, Ricardo? Nós passamos por uma dinastia PSDBista de quase 30 anos. Eu acho que já deu tempo para experimentar se funciona ou não. Agora, cabe nós, eleitores, nesse segundo turno, escolhermos aquilo que mais se aproxima dos nossos valores. Daí a responsabilidade de não podermos deixar para depois. Porque a militância, ela acontece em todas as áreas. Só que umas são mais fortes e ativas e cumprem, e as outras são fortes nos alojamentos, nas redes do WhatsApp, que isso não necessariamente reverbera em voto, na urna, que é o que importa. Entendeu? Os engajamentos, eles têm que se dar na urna, né? Em contactar, não brigar. Eu acho que a gente está num momento tão crítico da política brasileira,
em que famílias estão se despedaçando, amigos estão deixando de se falar por causa de uma polarização política. Eu acho que a gente tem que partir, de fato, para o convencimento, né, em termos de propostas, em termos daquilo que se aproxima daquilo que a gente acredita. Candidato ideal e perfeito, eu acho que vai ser muito difícil. Porém, devemos escolher aqueles que mais, de novo, mais se aproximam daquilo que a gente quer de legado para os nossos filhos e as futuras gerações. Acho que esse é o principal referencial que a gente pode ter na escolha de qualquer candidato, seja ele um parlamentar, seja ele um governante ou um presidente da República. Eu prefiro acreditar que são propostas que serão realizadas, né? Às vezes não dá para serem realizadas todas, porém eu quero crer que aquelas propostas são verdadeiras e são factíveis de serem realizadas. Então, eis o desafio, né? O parlamentar colocar a sua pauta, o eleitor conhecer essa pauta e votar de acordo com isso. Esse é o exercício básico, mais simplório da cidadania em votar e ser votado. Então, o Major Meca, ele conseguiu isso, apesar de, ao longo dos 4 anos, né, com a dificuldade que contra a base de um governo que prestigiou mais a questão aquisicional, patrimonial, em detrimento da classe, do nosso maior ativo, né, que é o ser humano, do policial militar, policial civil, técnico científico, né, os salários se tornaram os piores do Brasil por décadas, né? No finalzinho do governo Dória, antes dele sair, ele de fato fez um reajuste de 20%, porém isso sequer compensou as perdas inflacionárias do período. Aí, eis o desafio agora para o Rodrigo Garcia, que fica aí até o final do ano, é tentar melhorar esse cenário para que o próximo governante também não fique só com ele para conta para pagar, né? Claro, claro, é importante, independente de quem for, né, seguir no governo do estado no ano que vem, o governador fica até o último dia, ele tem que exercer, sim, os seus deveres, né? Sem mudar de assunto, quero aproveitar já agradecer a audiência pelas nossas redes sociais, pela UTV, e nós temos perguntas já, eu vou intercalando, que faz parte do tema que nós estamos conversando, Coronel. A Gabriela Antonelli, lá pelo Instagram, está perguntando o seguinte, mais ou menos a gente já falou sobre isso, mas só um complemento, que na opinião do senhor, além da valorização salarial já lutada aí pelo Major Meca, pelo senhor e pela equipe, o que mais, na sua opinião, precisa mudar para melhorar o trabalho do policial militar paulista? Bom, essa pergunta ela é importante. A partir do ano que vem, Ricardo, nós teremos um tema muito caro aos policiais militares, que é a revisão do nosso sistema de proteção social, que é a famosa aposentadoria dos militares. Quis a lei de 2019 que os estados, em suas respectivas competências, regulasse o sistema de proteção social nos seus estados. E a data é a partir de novembro do ano que vem, esse processo de revisão acontece em nível estadual. Daí a importância de nós termos representantes que saibam do assunto, tá? E estejam aptos a fazer com que injustiças não aconteçam, né? Quis o legislador federal em colocar-nos um regime realmente atrelado às Forças Armadas, com uma alíquota compatível, né? Com um cenário que envolve os militares, que envolvem 2 princípios básicos, que é a paridade. O que é a paridade? É o policial da reserva ganhar o mesmo salário todas as vezes que houver um reajuste, ganhar os mesmos reajustes que o pessoal da ativa. Isso significa paridade. E integralidade é o elemento que dá à questão remuneratória, eu vou perceber na minha aposentadoria, com um termo mais comum, o valor integral do meu último salário. Por quê? Porque o policial militar, ou policial que trabalhou ali ao longo da vida, ele, diferentemente de outro trabalhador CLTista, ele não tem FGTS, ele não tem uma série de direitos preceituados no artigo 5º da Constituição Federal
que seria uma espécie de compensação por essas perdas de direitos. Ele não pode se sindicalizar, ele não tem adicional noturno, ele não tem nenhuma outra, apenas 7, 8 incisos do artigo 5º, o policial militar tem direito. Então, quer dizer, acaba sendo a compensação aos militares em nível estadual e federal por essas regras muito específicas. Então, a integralidade e a paridade são elementos básicos para a nossa legislação de sistema de proteção social. E, no caso, ano que vem, a gente vai ter, talvez, em análise pelos nossos parlamentares, a alíquota que vai ser definida e os parâmetros que serão definidos para como essa contribuição previdenciária será realizada. Então, existem já estados que regularam essa questão em alíquotas de 17% a 22%, quer dizer, somado aí a questão do imposto de renda, quer dizer, o policial militar no estado, dependendo do que for decidido, vai ter uma redução de 50% do salário. Isso é praticamente uma usura em relação ao salário daqueles que doam a vida, doam até mesmo a vida física nesse plano aqui, devido a ocorrências, enfim, a periculosidade, soam o suor com sangue. Então, salvam vidas e as próprias, muitas vezes, são sacrificadas em defesa da sociedade. O respeito, em primeiro lugar, a todos eles que entram na nossa frente aí para nos defender, exatamente. Dentro dessa resposta aí também, Ricardo, a última lei que falou do nosso reajuste, né, ela poderia também, se não fossem, digamos assim, vetadas pelo governo anterior, né, no caso o João Dória Júnior, database. Então, todos os anos, se a Polícia Militar tivesse uma database de reajuste, não geraria essa bolha inflacionária de depreciação dos nossos salários. Então, por mais que o reajuste tenha sido mais do que tradicionalmente esperado, né, 5%, 6% ao ano, vieram 20%, mas a bolha da deflação em relação aos nossos salários está beirando 50%. Então, quer dizer, ainda carecemos de uma verdadeira recomposição salarial adequada. Agora, falar em aumento, aí já é uma outra história, mas a reposição salarial, ela é urgencial. Muitos policiais militares adoecem, muitos policiais militares têm a saúde financeira extremamente abalada, são obrigados a venderem a sua folga para complementação do mínimo básico de uma saúde financeira que envolva escola para os filhos, saúde, família, enfim, a sua autoformação também, e por aí vai, né? A gente tem muita coisa para mudar. Eu quero emendar a pergunta do nosso telespectador Jaime, lá do Jardim Bonfioli, que sempre está com a gente, mandar um abraço para ele. Ele quer saber, coronel, na opinião do senhor aí, em que medida o futuro Congresso Nacional, que terá forte presença conservadora, poderá dar mais atenção às pautas dos militares, inclusive na área da segurança pública? Como conservadores, como pessoas que estão ligadas a valores mais próximos que nós, existem uma série de leis que estão em trâmite lá, que precisam ser votadas, que precisam ser aprovadas e promulgadas pelo presidente da República que for eleito. Então, nós temos em trâmite lá o Código de Processo Penal Comum, então, que envolve aí a preceituação do nosso direito penal militar, a nossa polícia judiciária militar dentro do próprio Código de Processo Penal. Nós temos ali um tema muito importante, que é a possibilidade da implementação do termo circunstanciado de ocorrência, que fará com que o policial militar resolva no local uma série de ocorrências com menor potencial ofensivo, ou aquelas que tenham penas até 4 anos, que resolva no local, evitando que as partes sejam encaminhadas ao distrito policial, perder aquela viatura muito tempo de policiamento. Então, uma cidade do interior aí que não tem o distrito policial aberto, essa viatura com as partes terá que se deslocar talvez até por um outro município, com 50, 20, 30, 40, até mais quilômetros de ida,
levando as partes, quer dizer, aquela cidade que só tem uma única viatura no ar, ela vai ficar desprotegida. Então, o poupa-tempo, como já é utilizado em outros estados, o poupa-tempo da segurança pública é o quê? O policial militar, ele resolve no local aquela ocorrência que tem, de fato, o menor potencial ofensivo. Então, as partes são orientadas, as partes são encaminhadas pelo próprio policial militar, evitando um retrabalho da Polícia Civil, que pode, de fato, ficar mais liberada para fazer suas obrigações investigativas, de prisões de marginais, enfim, que estão submetidos a inquérito policial. Então, quer dizer, libera a Polícia Civil de um grande retrabalho, que é refazer as ocorrências já realizadas pela Polícia Militar, que acaba sendo até evitar uma atividade meramente cartorária, né? E agora, dando sequência, né, daqui para frente, né, as coisas estão, né, no novo cenário. O senhor pretende intensificar o corpo a corpo aí pela FERMESP com os deputados, tanto no estadual como no federal? Quais são aí as principais pautas? A FERMESP vai sugerir alguns projetos para os deputados? Isso é uma pergunta bastante importante, Ricardo. Primeiro, nós precisamos ter volume de associados, volumes de entidades envolvidas, para que a gente tenha um lastro associativo muito grande e esse lastro se tornar uma base de, entre aspas, pressão e apoio ao parlamentar, seja qual ele for. Tá? Eu acho que com 2 deputados formadores de opinião na Câmara Federal e com 3 deputados estaduais, isso é muito pouco, né? Para que a gente tenha o estofo de achar que vamos criar leis somente com 2, 3 deputados. E aí é que entra o trabalho do papel associativo em ajudar, em apoiar esses parlamentares, em fazer pressão de narrativa na articulação, na coalizão, para que os nossos projetos, as nossas pautas, sejam, obviamente, propostas e sejam, obviamente, votadas e aprovadas. Tá? Então, uma entidade que se diz representativa, que tenham lá 2.000 policiais e que se diz representante da Polícia Militar, não representa ninguém. Né? Por quê? Porque a Polícia Militar, somados os da reserva mais os da ativa, a gente tem aí mais de 150.000 homens e mulheres, fora os dependentes. Então, quer dizer, da ativa e da reserva. Então, agora, chegaram lá uma entidade que represente as entidades, na maioria delas, né, são mais de 30 entidades que envolvem policiais militares, pensionistas e dependentes, seja da reserva ou da ativa. E com estofo aí um lastro de mais de 170.000 pessoas, é diferente para conversar com o parlamentar, é diferente para conversar com os formadores de opinião, é diferente para conversar com os simpatizantes e até mesmo aqueles que precisam ser convencidos das nossas pautas. É importante esse trabalho, né, de apoio ao parlamentar, de cobrar medidas que foram feitas aí e prometidas e realmente ser parceiro, seja da entidade Polícia Militar, seja do político. E, assim, essa pergunta é bastante relevante, Ricardo, porque existem 3 esferas básicas, né, que precisam conversar entre si. Por derradeiro, né, a esfera institucional, que ela é e deve ser exercida pelo comandante maior da Polícia Militar, que é o comandante-geral. A esfera política e de fato exercida pelos nossos representantes na Câmara Federal, na Câmara Legislativa e até mesmo pelos vereadores, que têm um papel fundamental em leis municipais que coadunem com as perspectivas da Polícia Militar nos seus âmbitos locais. E a questão da representatividade associativa, né, que dá o lastro de demandas para que os nossos representantes políticos, os nossos representantes institucionais façam coro perante o Poder Legislativo e trabalhem nesse sentido, porque o nosso maior ativo tem que ser o policial militar, tem que ser aquele que presta o serviço à sociedade. Então, ninguém tem condição de dar segurança adequada se não tem a sua própria segurança, seja ela alimentar, financeira, social, médica, física, psíquica. Então, o grande esforço, né, Ricardo, é que a gente tenha um policial
cada vez mais pleno, integral, para que ele possa, de fato, lá na ponta da linha, apresentar um excelente serviço que a sociedade merece. Tá? Então, a gente não está falando de elitismo, né? Muito pelo contrário. Quando o mal policial ele está mal trabalhando, quem sofre é a sociedade. Então, nós temos que cortar da própria carne. Agora, quando o bom policial ele não consegue atingir o melhor trabalho, nós precisamos ver o que está acontecendo para que ele possa prestar o melhor serviço possível a quem recebe esse serviço, que é a própria sociedade. Então, eis o nosso desafio. Fortalecer e fortalecer as entidades. Então, a corrente tem o valor do seu elo mais fraco. Então, todas as entidades precisam ser fortes, todas as entidades precisam trabalhar na mesma direção, cada uma com a sua característica própria. É um grande desafio, isso que eu ia falando quando eu cortei o senhor, me peço desculpas, é um grande desafio, realmente é um grande desafio. E uma última, nós estamos aí já para os nossos minutos finais, eu queria fazer uma última pergunta ao senhor antes que a gente encerre. E como que o senhor vai atrair mais associações para as fileiras aí da Fermesp? Então, nós estamos em processo de admissão de mais 4 entidades que, por questões outras aí, não estavam aderidas ou estavam e saíram. Tá? E o processo ele é constante, né, Ricardo? O processo existe a entropia social, a entropia associativa, né? Então a gente tem que realmente realmente se preocupar com a função para o qual a gente existe. Ou seja, se nós somos representantes associativos, que a gente faça o nosso papel, para que a gente não seja condenado ao ostracismo, ao peleguismo, que, de uma certa forma, faz com que a gente esgarce os nossos poderes de convencimento para que a gente represente, de fato, os nossos policiais militares. Então, existe, só para citar uma ideia, na lei orgânica, existe um tópico, um artigo lá que fala do direito do policial militar estar associado a uma entidade de classe. Hoje, no estado de São Paulo, diferentemente de outros estados, que já existe lei específica estadual a respeito, um simples toque num botão de computador tira o código de desconto daquela entidade na folha de pagamento do PM. Então, vou citar um exemplo aqui. Tá? Uma entidade que tenha 50 mil associados. Imagine só, no dia para a noite, esse código de desconto é apagado e aquela entidade emitiu um boleto para cada um dos associados a R$5 o boleto. Então, quer dizer, de um dia para a noite, aquela entidade vai gastar R$250 mil, fora o aumento da inadimplência. Então, quer dizer, as entidades acabam se tornando reféns disso. E isso precisa mudar. Tá? Então, reforçar o nosso papel associativo, reforçar o nosso papel de cobrança daquilo que foi prometido, a quem quer que seja, tá? E, principalmente, né, apoiar os nossos parlamentares e as nossas autoridades do Poder Executivo, pautar e ajudá-las a melhorar o sistema de segurança pública do nosso Estado, né? Para que a gente consiga melhor servir a sociedade em suma. É isso aí, gente. Nós estamos já encerrando o nosso programa, já quase no finalzinho. Quero agradecer a todos que mandaram perguntas. Infelizmente, nem todas vão ser possíveis. Eu queria que você falasse só rapidinho, Coronel, a responder a pergunta do Lucas Rodrigues, lá pelo Facebook, referente, a gente falou tanto de segurança, né, para as pessoas terem consciência e a preocupação de termos o policial à nossa frente. Nós tivemos o caso aí de 2 policiais que foram baleados numa escola aqui em São Paulo durante a eleição do primeiro turno. O senhor tem alguma informação sobre eles? É a pergunta do Lucas. Eles estão hospitalizados, né? E assim, a gente reza a Deus para que se recuperem logo, né? Foram ações pontuais, não representam uma realidade, mas para aqueles policiais militares que foram atingidos, não só nesse episódio, mas em vários episódios ao longo de suas carreiras, né? Já são quase 40 policiais militares que perderam a sua própria vida porque se suicidaram, tá? Então, a atividade policial é inerente o risco. Então, né, infelizmente foram baleados numa situação covarde, porém o risco é inerente à nossa profissão. Agora, quando a classe policial militar ela não se vê
passível de direitos, ela se vê desesperançosa, ela se vê desvalorizada, assim a gente se preocupa. Policial militar, a grande maioria, são voluntariosos, corajosos homens de valor, que não têm medo de morrer em ocorrências, que não têm medo de enfrentar o perigo. Mas vamos enfrentar o perigo sob condições adequadas de segurança, né? Sob condições físicas, rigidez, né? Capacidade de reação, aptidão física. Agora, lutaremos exatamente por isso, né? Para que o policial militar tenha capacidade plena de defender a sociedade e não se considerar um desvalido, muitas vezes, um desvalorizado, um desprestigiado, não só pelos governantes, mas pela própria sociedade. É isso aí, a gente agradece a todo o trabalho deles, né, que realmente é eficaz. Coronel Pistori, eu queria agradecer muito mais uma vez a sua participação, sempre esclarecedora. Você que está nos assistindo, transmita esse vídeo para alguém, mostre a importância, entenda a consciência de votar. Então, eu queria mais uma vez agradecer mesmo a presença e que o senhor volte tantas vezes quiser, que é muito bem-vindo sempre. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos aqueles que nos ouvem, nos veem pelas redes sociais. Muito obrigado. Muito bem, gente, quero agradecer você também que está nos assistindo. O programa Gente que Fala, ele é realizado pela ABCom e tem na sua ficha técnica da UTV o Sérgio Oliveira, hoje apresentando o programa aqui, Ricardo Godoy. Mas segunda-feira o Mauro está de volta, hein? O Mauro Friesman com a gente a partir de segunda-feira. Na pauta redação, Pedro Schiavon, a diretora de produção, a Zanilda Salvato, a direção-geral é do nosso diretor Fausto Camunha e a direção-geral da UTV, do Alberto Luchetti. E você, mais uma vez, como todos os dias aqui de segunda-feira, ao vivo, das 12 às 13 horas com a gente, é a nossa razão de estarmos aqui, tá bom? Então, um grande abraço a todos. Segunda-feira, o programa tá de volta com o Mauro Friesman. Fiquem bem, um ótimo fim de semana e até lá. Tchau, tchau.